Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido confrontada com forças da natureza imponentes e potencialmente perigosas. Terremotos, tsunamis, furacões e outros desastres naturais causaram destruição e dor a comunidades inteiras e, às vezes, mudaram o curso da história. Embora a tecnologia e a ciência tenham nos permitido prever e responder a esses eventos com mais força, eles continuam a ser uma ameaça constante para a vida humana. Neste vídeo, veremos 5 das maiores catástrofes naturais da história da humanidade, incluindo eventos como o terremoto de Sichuan em 2008 e o terremoto do Haiti em 2010. Esses eventos são lembrados como tragédias e são uma lembrança dos desafios que enfrentamos ao longo dos tempos. Agora, antes de começarmos o vídeo, inscreva-se e deixe seu like. O terremoto de Sichuan foi um dos mais devastadores terremotos da história recente da China. Ocorreu na província de Sichuan no dia 12 de maio de 2008 e teve uma magnitude de 8,0 na escala Richter. O terremoto causou grandes danos a várias cidades e vilarejos na região, incluindo a cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan. A intensidade do terremoto causou um colapso de centenas de edifícios, incluindo escolas, hospitais e residências, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Estima-se que mais de 80 mil pessoas perderam a vida devido ao terremoto, e milhões ficaram sem casa ou com danos em suas residências. O governo chinês e organizações internacionais de ajuda responderam rapidamente à crise, fornecendo suprimentos e assistência médica às pessoas apoiadas. Além disso, houve esforço para reconstruir as comunidades vividas e ajudar as pessoas a se recuperarem das perdas perdidas e pessoais consequências do terremoto. O terremoto de Sichuan é uma lembrança triste, mas importante, da força e da destruição potencial da natureza. A resposta rápida e solidária da comunidade internacional e do governo chinês foi um exemplo inspirador de como a humanidade pode se unir para enfrentar e superar as adversidades. O terremoto no Haiti ocorreu em 12 de janeiro de 2010 e foi um dos mais devastadores terremotos da história recente. Com uma magnitude de 7,0 na escala Richter, o terremoto afetou a capital do Haiti, Porto Príncipe, e as áreas circundantes. O impacto do terremoto foi devastador. Centenas de milhares de pessoas perderam suas vidas e milhões ficaram sem casa. A infraestrutura do país, incluindo edifícios governamentais, escolas, hospitais e residências, foi gravemente danificada ou completamente destruída. A comunidade internacional respondeu rapidamente à crise, enviando ajuda humanitária e equipes de resgate para o Haiti. No entanto, as condições difíceis e a escassez de recursos tornaram-se a resposta e a reconstrução desafiadoras. 10 anos depois do terremoto, o Haiti ainda está lutando para se recuperar completamente. Embora tenham tido progresso na reconstrução de infraestruturas e na melhoria das condições de vida para algumas comunidades, muitos haitianos enfrentam ainda desafios psicológicos e sociais. O terremoto no Haiti é uma lembrança triste, mas importante, da importância da preparação para desastres naturais e da necessidade de resposta rápida e efetiva da comunidade internacional para apoiar as comunidades suportivas. O furacão Katrina ocorreu em 29 de agosto de 2005 no Golfo do México e foi um dos furacões mais devastadores da história dos Estados Unidos, resultando em cerca de 1.800 mortos e deixando milhões de pessoas sem energia elétrica. O furacão Katrina causou uma extensa destruição em Nova Orleans e em outras cidades do estado da Louisiana, desencadeando assim uma grande crise humanitária e um esforço nacional e internacional para fornecer assistência às pessoas afetadas. O furacão Katrina causou um impacto significativo na costa do Golfo dos Estados Unidos e suas consequências ainda são sentidas até hoje. O terremoto de Tangsan em 1976 foi um dos maiores terremotos da história da China e um dos mais mortais do século XX. Ocorreu na cidade de Tangsan, na província de Hebei, no dia 28 de julho de 1976, com uma magnitude de 7,8 na escala Richter. O terremoto causou danos devastadores na cidade, com prédios derrubados, ruas esburacadas e muitas vítimas.
O número exato de mortos é incerto, mas estima-se que tenha vivido entre 240 mil a 655 mil mortes. Além disso, centenas de milhares de pessoas ficaram feridas, e sem casa. A resposta do governo chinês ao terremoto foi criticada, com sintomatologia de falta de preparação e de resposta saborosa. A reconstrução da cidade levou anos e ainda há evidências dos danos causados pelo terremoto. O terremoto de Tangshan foi um marco importante na história da China e ajudou a inspirar mudança significativa na preparação e resposta do país como desastres naturais. A tragédia também causou problemas sobre a segurança de prédios e a necessidade de melhor preparação para terremotos futuros. O tsunami no Oceano Índico de 2004 foi um dos maiores desastres naturais da história da humanidade, causado por um forte terremoto submarino na costa oeste da província de Aceh, Indonésia. O terremoto ocorreu no dia 26 de dezembro de 2004 e teve uma magnitude de 9,1 na escala Richter. O tsunami atingiu as costas de vários países da região, incluindo Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Bangladesh. O tsunami causou danos devastadores em toda a região, com ondas enormes e poderosas invadindo a terra e destruindo tudo em seu caminho. Aproximadamente 230 mil pessoas foram mortas ou desaparecidas, com milhões de outras perdendo suas casas e meios de subsistência. O desastre teve um impacto significativo na economia da região e causou uma crise humanitária sem precedentes. A resposta internacional à tragédia foi rápida e abrangente, com o governo, grupos de caridade e organizações humanitárias trabalhando juntos para fornecer assistência às pessoas sozinhas. O tsunami no Oceano Índico também envolveu questões sobre a preparação para desastres naturais e a importância de sistemas de alerta de tsunamis. A comunidade internacional continua a trabalhar na reconstrução da região e na promoção da resiliência para desastres futuros. O tsunami no Oceano Índico foi um evento trágico e devastador, que teve um impacto significativo nas comunidades costeiras do Oceano Índico e ainda é lembrado como um dos maiores desastres naturais da história.